O Monte Chiliad. Uma área montanhosa localizada no estado de San Andreas, cercada por mistérios, pontos de interesse e casos curiosos que instigam milhares de jogadores ao redor do mundo. Histórias como o Pé Grande, fantasmas, aliens e diversas outras cercam o monte que ficou muito conhecido em 2004 por ser o ponto mais alto de GTA San Andreas. Localizado a sudoeste do estado de San Andreas, o Monte Chiliad é uma montanha de cerca de 800 metros de altura, rodeada por florestas, rios e vilarejos importantes do estado. Segundo geólogos, o Monte Chiliad é o resultado de um choque ocorrido entre a placa tectônica do Pacífico e a placa tectônica norte-americana. And what geologists tell us is that the magma was rising, the hot molten rock was rising within the volcano as it came up into this very wet snow cone of a mountain, was drying out the inside of the mountain, and there was pressurized steam which was erupting out of the summit. Acredita-se que ali, devido ao seu formato e a sua composição basicamente de terra e rochas, originalmente a montanha era uma área vulcânica bastante ativa, mas que devido à sua proximidade com o mar, acabou se resfriando e transformando-se em um vulcão inativo que, com o passar dos anos, solidificou-se por completo. Apesar de bastante íngreme e perigosa, a montanha conta com bastante caminhos e trilhas bem marcadas e protegidas que levam até o topo, onde é possível conhecer o mirante e também saltar de paraquedas. You know, most people talk about having the edge of a cliff or whatever base jumping, but just being at that door in that moment, I mean, just I can tell you pretty much every jump that I've done. It's just and why I don't know how to say why I keep doing it, but it's just living is the only and the only activity I ever done that I'm in the moment the most. Ao longo dos caminhos e trilhas, existem algumas pequenas florestas e cabanas que são utilizadas como ponto de parada para alpinistas e aventureiros que se arriscam em jornadas noturnas montanha acima. Um caso de assassinato em massa ocorrido em 1992 trouxe uma fama negativa e muito medo para os turistas e populares que frequentavam o local, influenciando bastante na queda do número de visitantes daquele ano. I can remember being in a classroom and we were talking about the Cascade Mountains and being told Mount St. Helens was a dormant volcano. Um ex-policial, que seria testemunha de um julgamento envolvendo nomes poderosos do Departamento de Polícia de Los Santos, foi assassinado após entrar num programa de proteção à testemunha. I think those people who were trying to prepare for the worst case scenario had no idea that their worst case scenario was better than the one that we got. I did wonder what would grow. Ele havia se comprometido a colaborar com as investigações e então a justiça determinou um efetivo de 4 policiais federais para escondê-lo no Monte Chiliad e protegê-lo de qualquer tentativa de queima de arquivo. Dias antes do julgamento ocorrer, o esconderijo foi descoberto. Os 4 agentes do FBI foram assassinados no local. A testemunha ainda tentou fugir, mas seu corpo foi encontrado a poucos metros da cabana, ao lado do carro utilizado na fuga. I remember one particular winter when we hiked into the Y Camp and stayed there for 2 or 3 days. Um dos locais mais visitados é o Arco da Montanha. Esse lugar, obra da natureza, impressiona bastante pela sua beleza e atrai entusiastas da fotografia que realizam ali imagens de todos os tipos, utilizando como pano de fundo ou como elemento da sua fotografia o arco que corta ao meio uma enorme rocha. Por estar rodeado por florestas, rios e mar, o Monte Chiliad proporciona vários ângulos diferentes e esse é um dos grandes atrativos por aqui.
Além de natureza, o visitante encontra também muitas outras atividades. The Mount St. Helens was becoming active, and we were to leave the area for a while, at least until they could understand. O paraquedismo é o maior desafio, porém, para quem estiver apto, existem também empresas que realizam regularmente eventos de mountain bike e motociclismo, utilizando as já citadas trilhas como um percurso em corridas que distribuem prêmios bem grandes para os participantes. Well, we were on those old coaster brakes at first, and by the time you got to the bottom, the grease would have burnt into a contrail of smoke, and you'd have to go home and repack your hub. Por esse lado, a montanha transpira aventura e boas sensações. Porém, a chacina de 1992 trouxe à tona um outro lado do Monte Chiliad. A chacina ocorrida em 1992 de fato afastou muitos turistas que iam regularmente ou que planejavam explorar o Monte Chiliad e todas as suas trilhas e florestas. Por outro lado, com o passar dos anos e pelo fato de nunca ninguém ter sido acusado formalmente pelos assassinatos, esse caso acabou atraindo um outro tipo de público, pessoas apaixonadas por mistérios. Muitos turistas passaram a visitar o Monte Chiliad em busca de evidências para descobrir quem poderia ter sido o homem ou a criatura que cometeu todos aqueles assassinatos. Anos antes, muitos mitos e lendas surgiram sobre possíveis criaturas que habitariam o Monte Chiliad. Existem relatos de OVNIs avistados no local, criaturas fantasmagóricas, monstros e até mesmo o Bigfoot, entre diversas outras histórias. Após o caso de 1992, essas lendas ganharam ainda mais força pelo fato de que ninguém realmente sabe o que aconteceu naquela noite da chacina. As pontas soltas e a crueldade do caso impressionam e intrigam até os dias de hoje. São várias teses diferentes. Alguns acreditam que um serial killer habitaria o local e teria feito tudo aquilo. Outros defendem a tese dos alienígenas devido aos registros que existem de pontos luminosos que percorrem os céus durante toda a noite. Esses pontos realmente existem e são bem evidentes no topo do Monte Chiliad, mas ninguém sabe de fato se são balões meteorológicos, aviões ou então naves alienígenas. A última e mais forte tese que envolve algo sobrenatural é a de que o Bigfoot teria feito tudo aquilo. Essa teoria, apesar de não fazer muito sentido, afinal os mortos tinham marcas de tiro, ganha bastante força devido a algumas pegadas gigantes que foram encontradas em uma das florestas da montanha que fica bem próxima da cabana. De fato, as marcas são bem grandes, bem evidentes e ninguém sabe como elas surgiram, deixando brechas para diversas interpretações, inclusive a de que existe um Bigfoot na floresta e ele teria assassinado as 5 pessoas vítimas da chacina. Deixando o misticismo de lado, existe o que realmente é comprovado. Estima-se que cerca de 20 a 50 pessoas morrem por ano no Monte Chiliad. Apesar da sinalização e das inúmeras placas de cuidado, nem todo mundo toma as precauções adequadas. As causas das mortes são as mais diversas possíveis e vão desde turistas que se perdem nas florestas, pessoas que caem dos penhascos, alguns que tentam tirar fotos em locais perigosos ou tentam ângulos mais arriscados e acabam caindo, entre diversas outras causas. Algo bastante recorrente também são os acidentes com motos e carros devido a descuidos e alta velocidade. Veículos pesados que tentam subir, mas em determinado momento perdem a força por causa da inclinação. E também existem muitos casos de aviões que batem na montanha. Por ser alta e em determinados pontos ficar praticamente invisível em meio a nuvens ou neblina, anualmente são registrados vários casos de aviões que se chocam com a montanha. Alguns deles
explodindo e causando mortes. O Monte Chiliad de GTA San Andreas encanta pela sua beleza, periculosidade e, é claro, pelos seus mistérios. Todos os anos, milhares de turistas se aventuram montanha acima em busca de ângulos para fotografias, respostas para mistérios ou simplesmente para desfrutar de belas paisagens e do mais puro ar do estado de San Andreas.